Bom, Márcio, então, antes do intervalo, nós falamos da habilidade semiológica de alguns ex-professores, principalmente meus, né? Eu acho que já tu teve aula com uma outra geração de professores. E a gente tem visto que o avanço tecnológico é enorme, né? E a propedêutica, aquela da mão do médico, ela tem sido substituída pela imaginologia, né? Dentro desse contexto tem algumas coisas que, claro, que nós perdemos, né? Esse feeling médico, do exame médico, mas ganhamos, obviamente, no avanço da ciência, isso não tem como negar. Então entra nesse contexto aí a tomografia. Quando entra a tomografia e como é que se dá a sua evolução? Eu me lembro que a gente tinha um certo receio de pedir tomografia no pronto-socorro, estou pedindo demais. E depois a tomografia virou como um eletrocardiograma, né? Como é que se deu essa evolução? Eu acho que a gente pode falar que a tomografia e a própria ressonância, que a gente vai falar mais tarde, os estudos surgiram também em década de 70, 80 e se difundiram mundialmente mais pela década de 90. A tomografia, ela, assim, as primeiras gerações, as máquinas de primeira geração eram mais demoradas, né? Faziam cortes que a gente chama de sequenciais, faz um corte, a mesa anda, faz outro corte que a gente diz uma imagem, né? Imagens como se fossem fatias do corpo humano. E teve também um avanço muito rápido, né? Passou para tomografia helicoidal, onde a gente conseguia fazer cortes mais rápidos, obter imagens mais rápidas e de menor espessura, e hoje a gente chegou no grande avanço, que seria a tomografia de multidetectores, né? Onde que tu tem um tubo de raio-x de um lado e do outro lado do corpo fica uma camada de multidetectores que captam o raio-x que atravessa no corpo humano e formam a imagem através de um aparelho de computador, né? Ele acaba formando. Então, assim, realmente o que você falou, inicialmente se tinha esse receio, né? Até na residência, quando eu peguei, se tinha um pouco de receio, e a gente está vendo que a tomografia cada vez mais está entrando no contexto médico e, como às vezes, sendo muito bem indicado como primeiro exame. Claro que se tem o cuidado hoje, porque é um exame que também gera muita radiação, né? Então, se tem que ter um pouco de cuidado. Principalmente de tomografia de multidetector, gera muito radiação, então a gente tem que ter um pouco de receio para não superindicar, principalmente em crianças, né, mulheres jovens. Mas, em alguns casos, a gente poupa tempo, a gente poupa até dinheiro, porque se tu faz um exame, por exemplo, um ultrassom no paciente de emergência, que não dá a resposta necessária, tu vai ser obrigado a fazer outro exame, né? Então, às vezes, a gente prevendo isso em pacientes que a gente sabe que vai ser de difícil examinação, que tecnicamente vai ser difícil, tu indicar uma tomografia inicialmente, eu acho que é muito bem adequado. E realmente o avanço está grande. Hoje a gente pode dizer que avançou para a parte cardiológica, né, para a parte de coronárias, parte de anjo, de vasos. A gente consegue obter imagens com resolução praticamente em 3 dimensões, né? Fazer reconstruções, a parte óssea também. Então, eu acho que é infinito o avanço que está ocorrendo. Na neurologia, a gente já tem essa dependência há bastante tempo, né? Os pacientes chegam ali na emergência com AVC e aquela solicitação de tomografia, o socorrista já faz direto, né? Exatamente. Nas dúvidas pulmonares, o pessoal começa com raio-x e volta e meia acaba na tomografia de pulmão. Cada vez mais você pede mais tomografia de pulmão, né? Tomografia de abdômen também, né? Começa com a investigação de ultrassom e depois tomografia. Eu nem sei até como é que o pessoal está em relação ao raio-x simples de abdômen. Ainda é solicitado com frequência? Ainda é solicitado, mas cada vez mais a gente está vendo como primeira indicação tomografia, porque é um exame muito rápido, né? É um exame muito rápido e às vezes o paciente está com dor, um momento desconfortável, tu poupa tempo. Um exame que às vezes, dependendo da indicação, nem contraste precisa. Por exemplo, paciente com suspeita de cálculo urinário, né? Às vezes o paciente tomou um remédio, está muito distendido, né? Com bastante gás. No ultrassom, às vezes fica realmente difícil de ver.
Uma janela boa. Tu faz uma tomografia computadorizada, não é necessário, na grande maioria das vezes, neste caso, não é necessário contraste. Então, um exame que não demora 1 minuto, o paciente deita ali, questão de segundos, tu já tem a imagem, tu já tem a resposta, tu já... Falando na questão de contraste, acho que foi anteontem no consultório, eu recebi um enema baritado, e também chamado enema opaco. Enema opaco. Então o pessoal de Porto Alegre falava enema opaco. E de Santa Maria baritado, acho que era isso. Né? Então eu me lembro que eu aprendia na medicina interna aqui, chegava lá falavam diferente. Mas fazia muito tempo que eu não via um enema opaco ou enema baritado, né? Que é um exame desconfortável para o paciente tem claustrofobia, não consegue ficar no escuro, tem aquela inclinação da mesa, tem muitos detalhes, né? Então eu te pergunto, hoje, enema baritado, enema opaco, quantos saem, assim, é isso aí, essa sensação, esse feeling que eu tenho, que é muito pouco solicitado, porque a maioria vai para colonoscopia, ou ainda tem um número grande desse tipo de exames na radiologia? Não, realmente diminuiu bastante, né? Eu vejo meu pai comentando, meu pai que trabalhou muito com enema baritado, e me lembro que na época de estudante eu acompanhava e fazia alguns com ele, e assim... O pai dele é o Dr. Euclides Weber, que ele esqueceu de falar isso, mas... Também é radiologista. E daí ele realmente se fazia muito mais. Hoje, com a colonoscopia, realmente a indicação do enema acabou sendo menor, né? Mas ainda se faz. Se faz, às vezes, mais o trânsito intestinal, né? Porque ainda não existe um exame que se consiga estudar de maneira direta e com eficácia a parte do intestino delgado, né? Que é muito comprida, cheia de tortuosidade. Que é um calcanhar de Aquiles, né? É um calcanhar de Aquiles. Mas ainda se faz, né? Mas a gente está vendo, com a medida do tempo, está diminuindo a indicação. Né? E muitas pessoas têm medo quando entra a questão do contraste. Sabe que eu faço hemodinâmica, Sim. faço cateterismo cardíaco, eu mexo diretamente com isso também. Né? Então, a questão da anafilaxia, os contrastes que vocês utilizam hoje na radiologia seguramente são de baixa osmolaridade. Sim, né? sim. O que seria o percentual de tu encontrar alguma reação anafilática hoje em radiologia? Então, reação leve ocasionalmente ocorre. Né? O paciente tem um pouco de urticária, não sei o que. Reação moderada, que o paciente tem um desconforto maior, um pouco de dispneia, de falta de ar, isso ocorre em mais ou menos 5 a 10, 12% dos casos. Reação grave, com risco de vida, já é um pouco mais raro, gira em torno de 3 a 5%. O problema é que não existe maneira de saber qual paciente vai ter ou não vai ter. Não existe teste seguro para te dito, vai ou não vai ter. O que a gente procura através de conversa e de um estudo pré-exame é procurar os pacientes que têm risco de desenvolver, né? Quando o risco é grande, a gente tenta fazer dessensibilizar o paciente previamente ao exame, e quando é muito grande, porém imprescindível, é solicitado a presença de uma equipe anestésica na sala, né? Bom, Márcio, nós vamos fazer um novo intervalo e depois voltamos a conversar contigo, inclusive sobre a tua pós-graduação em San Diego, que eu não conheço, mas gostaria de conhecer.